Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo eu resolvi fazer após alguns pedidos de amigos que tocam em bandas, responsáveis por louvor em algumas congregações da igreja, que informam ter dificuldades com a divisão dos instrumentos na banda. A música, as notas musicais, elas nada mais são que frequências que o nosso cérebro interpreta como som. O ouvido humano consegue ouvir desde 20 Hz até 20.000 Hz. Além disso, são os ultrassons e os infrassons. Tem animais que conseguem ouvir além desse espectro. O ser humano ele consegue ouvir de 20 a 20 mil. Um ouvido perfeito humano ele conseguiria ouvir. Mas na realidade, na prática, a gente ouve dentro disso. Enfim, essas regiões são classificadas a partir dos subgraves. Eu fiz uma tabela aqui para mostrar 27 Hz até 38 Hz são chamados subgraves. São aquelas notas que bate lá no coração. A característica dela a gente chama de fundação. Isso aqui eu extraí de material de áudio profissional, porque de alguma forma está conectado música e áudio, né? Entre parênteses, o excesso de subgraves faz o som ficar meio flácido e a falta faz, ou melhor, praticamente nem se percebe. Quando se tem falta de subgrave, você nem se percebe. Você tem que ter cuidado mais com o excesso do que com a falta. Os instrumentos que alcançam essa região é o contrabaixo de 5 cordas, a corda Si do baixo atua de 30 até, se o baixo tiver 24 traste, até o Si2, o Si0 até o Si2, de 30 Hz até 132 Hz, até os graves. Mas somente ela, as 5 primeiras notas ali, né, primeiras notas, digamos assim, do Si0 até o Ré1 sustenido, a corda do Si baixo, Si do baixo faz. O piano também, o piano de 88 teclas, ele possui também atua nessa, consegue atuar nessa faixa. Tá vendo? Do Lá 0 vem até o Ré1 sustenido. Essa questão de ser 0, 1, é o número da oitava, né? Depende do padrão. A gente tem dois padrões. Tem o padrão americano, que começa do 0 e continua assim. Você pega um piano de 88 teclas, deixa eu diminuir aqui. Aqui são como se fosse um piano de 88 teclas. Ele começaria do Lá 0. Aí tem logo a seguir tem o Dó 1, né? Vamos lá, Dó 2, Dó 3, Dó 4, Dó 5, Dó 6, Dó 7 e Dó 8. Terminaria no Dó 8. Contudo, no Brasil e também o pessoal do áudio costuma falar, esse Lá 0 chama de Lá menos 2. Aí depois já é o Dó menos 1, aí não tem um 0. Do Dó menos 1 já pula direto para o Dó 1. Dito isso, eu fiz uma tabela aqui colocando todas as frequências, todas as notas que geralmente uma banda de base toca, considerando piano, guitarra, violão e contrabaixo, a base harmônica da banda. E o que a gente precisa fazer para evitar embolar? A gente sabe muito bem que música é livre. Música você pode fazer o que você quiser, desde que soe agradável aos seus ouvidos. E se você for fazer alguma música para alguém ouvir, que o ouvinte também ache agradável. Então não existe uma regra absoluta de proibição, você não pode fazer, não é isso. Mas se você sentir que tem algo errado, especialmente de conflitos, é o caso de pensar nessa questão de conflito de regiões. Isso acontece principalmente entre guitarra e teclados, porque os teclados, obviamente,
pegam todas as regiões, desde as subgraves até os agudos, para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia. O Dó 8 ou Dó 7 padrão brasileiro é 4.000 Hz, que já é uma frequência média alta aguda. Então, eu fiz essa tabela para tentar mostrar cada região, cada instrumento atua, sendo esse amarelo aqui em cima o contrabaixo, esse verde aqui o violão e a guitarra. Eu cheguei a colocar aqui o cavaco, porque a gente aqui na igreja também de vez em quando toca com o cavaco, dependendo do samba e tal. E aqui embaixo as teclas do piano. Voltando aqui em cima rapidinho, só para falar sobre as faixas, as regiões de frequência, né? Do 27 Hz até o 38 Hz, subgraves, que é o do Lá 0 até o Ré 1 sustenido. Do Mi 1 até o Ré 2 sustenido são os chamados graves profundos, que dão profundidade na música. É que dá aquele abraço, né? Você se sente abraçado, você vê aquela nota sustentando, né? Enquanto o subgrave dá aquela fundação, você vem, por exemplo, fazendo uma descendente no contrabaixo e bate lá em cima, é como se você fincasse aquela estaca. Mas o que fica atuando em profundidade, que é exatamente a região que o baixo vai atuar, principalmente a partir dos baixos de 4 cordas, né? Que a corda Mi do baixo de 4 cordas é 40 em 1 Hz. Então ela já começa atuando nas profundidades. O excesso desses graves profundos dá uma ideia de estar sobrando algo. É a região que embola bastante. Ou então frouxo. E a falta, o som pode ficar muito leve, né? Sem peso. Chama sem peso. Ou duro. Fica um som sem ligação. Entendeu? Ele fica duro demais. Porque o grave, a sustentação dos graves, ele dá essa noção de ligação, né? De passeio. Somente quando o baixo, inclusive, ele é, vamos dizer assim, na produção da nota do contrabaixo faz-se muito isso, principalmente nas músicas gospel, né? Claro, tem música que pede uma nota mais staccato, os funk, souls da vida, mas especialmente as músicas que pedem profundidade, esses sons são mais ligados, que tira essa dureza do som. A partir do Mi 2, que é já a corda Mi da guitarra, né, e a corda Ré do baixo aqui um pouquinho mais para frente, faltou a corda Sol do baixo aqui, né? Mas a corda Sol do baixo começa em 97. Mas enfim, do Mi 2 até o Ré 3 sustenido são os graves, que dão a base da música. O excesso fica um som pesado demais e começa a fazer aquele daquela sensação assim no som, que tem um grave, né? Somente microfonias de bumbo costumam ocorrer nessa região. A falta, o som fica magrinho, né? Fica frio, fica parecendo aquele som de rádio. É o som de celular, né? Porque ele não consegue reproduzir essa faixa de frequência. Depois tem as médias baixas graves, 164 a 311, do Mi 3 até o Ré 4 sustenido. Da densidade da música, porque aqui já começa a entrar a faixa de frequência das vozes masculinas, começa a entrar por aqui. Então, a da densidade. O excesso dela pode ficar cavernoso e fica aquele o. E a falta, o som fica apertado, né? Fica um som mais como se fosse um soprano cantando só, sem a base dos tenores, do barítono, enfim. Após essa região, temos a região das médias baixas, que é o Mi 4 até o Ré 5 sustenidos, 329 Hz até 622 Hz, que dá o corpo da música. Corpo porque o nosso ouvido aqui já começa a priorizar, a ouvir isso aqui, essa região. Nosso ouvido, o ouvido humano foi feito para priorizar as frequências da conversa, né? Da comunicação humana. Então essa região aqui é a região das médias baixas, das médias e médias altas, que o ouvido acaba privilegiando. Então ela dá o corpo, o excesso fica um som oco, fanho, né? Meio anasalado, e a falta o som fica preso.
Depois tem 659 a 1164. Mi5 ao Ré6. As médias. Força. Que dá uma força na música. O excesso fica um som de buzina ou telefone. Fica com ó. Aquele som de ó. Alguém falando naquela carro do peixe. Famoso carro do peixe que passa. É esse ó aí. E a falta, o som fica distante, fica oco. Pode ver que aqui nas médias baixas, o excesso de médias baixas também fica oco. E a falta de médios também pode ficar oco. Então é o caso de analisar qual dessas regiões pode estar faltando ou sobrando. Muitas vezes está oco, mas não é por falta de média, porque está sobrando as médias baixas. Na questão tanto de você incorporar um som dos instrumentos na banda para preencher aquela falta, muitas vezes é para retirar o que está em excesso, né? As médias altas é de Ré6 sustenido até Ré7 sustenido. 1244, que é 1.2K e 2.4K. Médias altas, que dá a projeção da música. E o excesso fica com som de lata, metálico. E a sua falta, o som fica estrangulado, como se estivesse enforcando ele. As médias agudas é 2.6K até 4.1K. É Mi7 ao Dó 8, que é as notas mais agudas do piano, os teclados, né? Que dá a presença. E o excesso, o som fica estridente, fica muito agressivo, fica aquele aquelas microfonias bem finas, né? Vamos dizer assim, popularmente falando, finas. É nessa região. E a sua falta, o som fica velado, ele fica sem brilho, né? Ele fica... Você vê que está faltando algo para acrescentar inteligibilidade, etc. Tanto é que quando o microfone está com pouca inteligibilidade, a gente acentua nessa faixa aqui de 2.5. Depois dessa região, já só para complementar, você tem os agudos de 5.000 a 10.000, geralmente a bateria que se encarrega, né, de preencher isso aqui com seus pratos, é onde dá o brilho. O excesso fica sibilante ou magro, muito som de S, né, aqueles chiados, e a falta, o som fica fosco, abafado. E os super agudos, né, de 10.000 ou a 20.000 Hz. A falta deles você quase não percebe, tanto que é indicado, a gente chama de Hall-Off, né? Nem sei se expressa exatamente assim no áudio. A partir de 10.000K, de 10K, de 10.000K não, de 10K, 10K, né? 10 mais 3, 0, 10.000, 10.000 Hz, e fazendo uma curva leve na equalização, até para proteger os tweeters, as cornetas, porque a falta dele pouco é percebido e o excesso fica um zunido e o som fica meio soprado. Enfim, dito isto, vamos aqui mostrar mais ou menos algumas dicas do que não fazer quando estiver tocando a banda, ou fazer para resolver problema de ebolação. Geralmente, essa região aqui dos subgraves e dos graves profundos é a região prioritária do contrabaixo, né? Eu até coloquei uma imagem aqui. Ó, aqui é um baixo de 5 cordas. Essa imagem aqui. Deixa eu botar na setinha aqui para ficar melhor. É essa aqui. É um baixo de 5 cordas. Nessa região aqui são os subgraves. Nessa faixa aqui de cima dessa corda, dessa quinta corda, grave, né? Subgrave, na verdade. A partir dela, você tem até essa região aqui, a gente chama de graves profundos. Toda essa região aqui, essas 5 primeiros casos daqui, descendo até a terceira corda, você tem os graves profundos, e aqui no início também. Tá vendo? A corda lá do baixo e o início da corda ré também. O início dela solta e as duas primeiras casas. Você tem a profundidade, então o contrabaixo, ele prioritariamente atua aqui. O violão e a guitarra nem chegou, não tem essas frequências. Então é impossível, a não ser que seja uma guitarra de 7 cordas, né, própria para fazer graves ali, etc. Mas em geral são de 6 cordas, e a sexta corda da guitarra já começa acima da corda ré do contrabaixo. Então aqui sugere-se que o pianista não atue muito nessa região.
né? Por, por duas razões. Uma, pelo fato do risco de conflitar, por exemplo, o baixista aqui dá esse cisão, 0. Aí o pianista dá um dó 1, um exemplo. Vamos dizer que não, a nota está em si. O baixista dá o si e o pianista inverte na terça, dá um ré, um sustenido. Isso aqui vai embolar demais, vai ficar um negócio esquisito. Por dois motivos. Um, que essa região aqui não seria, né, da prioridade do piano quando estiver na banda, tá? Se o piano estiver tocando sozinho, obviamente ele está livre para fazer de acordo com o arranjo. Mas na banda, a não ser que tenha um arranjo uníssono, nós dois vamos fazer. O baixo vai fazer o cisão e o piano também vai fazer o cisão. Show de bola. Vamos para cima. Todo mundo faz junto aqui, né? Essa aqui. O baixo toca aqui, a corda solta e o piano. Fora isso, nem dueto dá. Nessa região de graves, o dueto embola. Tanto é que o baixista ele tem que evitar fazer duas notas tocando aqui em cima e a outra corda aqui, o Mi, porque fatalmente vai embolar. Se vai fazer um dueto, duas notas juntas, ou até em sequências rápidas, pula a oitava, né? Aquela apogiatura, né? Como se fosse um acorde, um rame-on, enfim, pula uma oitava. Da oitava para cima você faz o dueto. Nas cordas de baixo já dá para fazer duetinhos, né? Com diferenças de terças. Mas nas cordas graves, o risco de embolar é muito maior se você fizer um dueto com menos de uma oitava. Enfim, então eu coloquei aqui até em amarelo. Nessa região, aqui chama de região, a seção, né? Seção 0 e seção 1 do piano. Que essa primeira oitava aqui, em regra, o pianista vai deixar de lado para que o baixista faça essa parte aqui. Aqui, ó, até botei uma imagem, prosseguindo. Ó, essa imagenzinha aqui, peraí, não está aparecendo aqui no vídeo. Essa imagem aqui, ó, o baixista está atuando aqui a partir da sétima casa. Tá vendo? Sétima casa da corda Mi, essa região aqui. Ele continua atuando nos graves, tá vendo? Só que tem um detalhe aqui interessante. Quando o baixista não fizer muito isso aqui, focar bastante e ficar mais fazendo as fundamentais aqui embaixo, a gente pode notar que vai sobrar uma região livre para o pianista trabalhar a mão esquerda, que é a região do Dó 2 ao Dó 3, ou Dó 1 ao Dó 2, conforme a seção 2 das teclas. Aqui embaixo até tem, ó. No caso aqui ele botou a seção 2 aqui, ó, seção 2 aqui embaixo aqui, ó. Seção 2. Seção 2 das teclas. O pianista pode, ó, eu até coloquei aqui, região livre quando o BS estiver no sub ou profundidade. Beleza? Então aqui o pianista pode atuar aqui. Só prestando atenção que se o violonista estiver fazendo uma palhetada da região mais grave do violão, ele pode estar fazendo, por exemplo, um misão. Se ele estiver fazendo esse misão, ele já está em 82 Hz. Então, o pianista tem que ter muito cuidado aqui para não embolar com a guitarra nessa região. Entendeu? Porque a guitarra vai estar atuando aqui, como se fosse esse acorde aqui, por exemplo, nessa imagem. Esse Fazão aqui. Esse Fá está aqui, ó. Essa é 87 Hz. Então, se o pianista ficar atuando aqui e ele estiver fazendo esse Fá, pode embolar. Agora, o violonista pode estar com essa armação de pestana, mas tocando só aqui embaixo. É uma questão tudo de bom senso, né? De percepção. Se ele estiver fazendo uma levada do gravezão ali, uma palhetada, é melhor o piano deixar com ele essa parte. Deixa o baixo aqui fazendo também os graves e subgraves e vem cá para cima. E sobe cá para cima. A partir do Dó 4, Dó 3. Né? Da seção 4 no caso. Se a guitarra estiver tocando na região média do braço, aí geralmente o teclado vai ficar um pouco livre para voltar aqui para fazer a seção 2, né? A oitavada do Dó 2 até o Dó 3. E a mão direita, tá vendo? Um verde claro aqui, mão esquerda, e verde escuro, aqui, ó, verde fluorescente para cá. Então eu anotei. Vamos lá.
Na seção 1 do piano, região prioritária do bass. Seção 2, região livre quando o bass está no sub ou profundidade. Se o bass estiver fazendo isso aqui, ó, tá vendo? Atuando aqui na sétima casa, ou daí para cima, quinta casa para cima, é bom o piano ter muita cautela aqui. A não ser que ele sinta que o som está, tá vendo? Magro, tá frio, tá sem grave. O baixista está aqui, mas ele está fazendo um solo, está fazendo um improviso com captação de ponte, captação, entendeu? Lá da parte aguda, parte média. Aí vai ficar faltando às vezes. Aí o piano pode vir para cá. E na verdade, se ele estiver atuando aqui, o piano pode ir lá para trás, fazer a parte do subgrave que está faltando do baixo, né? Ou seja, tocar em banda é um exercício constante de análise, de encaixe do seu instrumento dentro da banda. Óbvio que isso tem que ter uma consciência de todo mundo, né? Não basta só de um músico. Porque senão alguém ali tiver desrespeitando as suas regiões, o seu quadrado, vamos dizer assim, ele vai estar mais atrapalhando do que ajudando. Aí fica mesmo difícil. Vamos lá, essa seção aqui, ó, seção 1, seção 2, é do Dó 2 ao Dó 3, né? Usando o padrão americano. Do Dó 3 ao Dó 4 é a seção 3. E do Dó 4, que é o Dó central. Tá vendo? Essas duas regiões eu coloquei em amarelo. Do Dó 3 até o Dó 5, coloquei em amarelo, que é a faixa de atenção quando se está tocando com o guitarrista. Aqui, ó, Dó 3 ao Dó 4. Em regra, essa região é prioritária do piano. O piano faz a base aqui. E a guitarra e violão puxa aqui para cima. Ó. Tá vendo essa imagem aqui? Puxa para cá, vai fazendo aqui a levadinha, os riffs, né? Fica aqui, ó, fica aqui para cima. Então o piano fica aqui. Se o baixo estiver preenchendo lá, o cara pode ficar com a mão esquerda nessa região do Dó 2 ao Dó 4 e a mão direita vai lá para cima, lá, para os agudos, né? Enfim. Agora, se a guitarra é um início geralmente de música, né, com aquela levada de guitarra de palheta, como eu coloquei aqui, ó, região prioritária do piano em regra, mais da guitarra ou violão ou do violão, né, em caso de levada de acordes cheios em pestanas. Acordes cheios é que o cara toca todas as notas, desde a sexta corda. Se ele toca isso, desde lá da corda misona, então provavelmente ele vai ficar atuando nessa região. Essas duas regiões que eu coloquei em amarelo. Então o pianista tem que ter muita cautela, né, nesse ponto. Aqui, ó, do Dó 4 ao Dó 5, região prioritária da guitarra em caso de swingadas, das cordas mais agudas, especialmente nos funks, né? Então ele faz aqui nessa região, tá? Costuma fazer essa região aqui, muita cautela do tecladista quando a guitarra estiver fazendo a levada aqui. Às vezes, se o tecladista faz a resposta do swing da guitarra, tranquilo, até porque a swingada da guitarra aqui, ela não é uma... Fatalmente vai embolar, né? Porque é uma coisa bem rápida, são sons estacatos, enfim. Mas aí você pode atrapalhar o swing, né? Porque se está na mesma região e fizer coisa diferente da guitarra, pode atrapalhar o acorde que está sendo formado e pode atrapalhar a swingada. Isso especialmente nas músicas tocadas de ouvido, vamos dizer assim, pessoal de igreja, sabe que muitas músicas na igreja a gente toca ali na hora, que a gente já sabe, né? Então essas consciências de regiões, isso é muito interessante. O pianista sempre olhando para o braço do guitarrista e vice-versa, o guitarrista também olhando para o piano, respeitando se o ritmo pede a guitarra ali atrás ou pede uma guitarra mais para cima, enfim. Costumo dizer que o grande segredo do bom guitarrista é saber tocar em banda, é saber se inserir na banda, né? A guitarra bem tocada seria a cereja do bolo. Ela traz o molho, o tempero que falta. Uma música sem guitarra, você pode fazer aí arranjos e arranjos, trio jazz que tem por aí, lindos, né? Mas se você coloca uma guitarrinha fazendo com timbre específico dela, dá um a mais, né? Assim como um piano bem tocado dá uma sustentação harmônica muito interessante, né? E um baixo bem tocado
já dita a qualidade da banda, né? Eu costumo dizer que o baixo bem tocado ele dita que aquela banda tem uma qualidade de nível, né? Já bem excelente. Continuando aqui, do Dó 5 ao Dó 6, essa região aqui, que é a região 5, região 6 é região 5 do piano. Dó 5 ou Dó 6, logo depois do Lá 440, né? Geralmente é a região de resposta do piano. Vê aqueles arpejos que o pianista está fazendo? Geralmente está nessa faixa. Exceto em caso de solos agudos da guitarra ou acompanhamento de cavaquinho. Pode ver que o cavaquinho está aqui, ó. A região de atuação do cavaquinho é nessa parte. Geralmente quando tem um cavaquinho, o piano desce. O piano vai fazendo essa outra faixa aqui, né? Ele faz uma faixa intermediária. Porque o cavaquinho está aqui, o violão geralmente vai fazer uma puxada de acorde nessa região e o piano vai focar aqui, nesse centro aqui. Entendeu? Então aqui, eu até coloquei aqui, na existência de cavaco, o piano deixa essa região livre. Daí pra frente, ó, o céu é o limite pro pianista. É tudo dele, é ele e os pratos da bateria lá, as peças, algumas fundamentais, enfim. Isso também é interessante, né? Porque os harmônicos das notas aqui vão combinar com o que o pianista faz aqui, porque toda nota que é grave, ela vai ter os seus harmônicos, né? E etc. Então é isso, galera. Eu até anotei aqui embaixo. Eu vou até deixar esse arquivo no link aqui, para quem quiser baixar em PDF. Deixa eu conferir o que eu anotei aqui. Diante das seções demonstradas acima, sugere-se para se evitar a embolação o seguinte: quando tiver banda formada por BS, guitarra e teclas. A guitarra deve dar preferência a atuar na região do Ré 3 até Ré 5, ou seja, tocar nas 4 cordas de baixo, a partir do Ré solto até a 12ª casa da corda Mi. Em regra, tendo uma banda completa, né, um guitarrista ele vai fazer, de vez em quando, como eu disse, ele vai fazer uma pestana cheia, vai, mas não deve ser a regra para ele tocar. Não há muita necessidade, porque o piano sustenta melhor essa região e o baixo também chega ali. 2. Nessa situação, né, na situação que eu disse assim, as teclas devem priorizar tocar do Dó 4 para cima, acompanhando o movimento da guitarra ascendente, né? Então, se a guitarra está ali atrás, começou no Dó 3, então o pianista vai para o Dó 4. Aí o guitarrista vem subindo, o pianista pode ir subindo e quando a guitarra chega aqui em cima, inverte. O pianista vai lá para baixo, entendeu? Que aí também fica lindo isso. Que inverte a lógica, a guitarra começa a fazer lá em cima, o pianista vem cá para baixo. Isso é muito interessante. 3. Se o BS estiver priorizando os subs e graves profundos, é como o que eu já disse, né? A guitarra pode usar a quinta e sexta corda nas primeiras casas. Ou mantém conforme indicado, né, na seção 1 aqui, para dar preferência da quarta corda até a primeira. E a mão esquerda do pianista assume a oitava entre Mi 2 e Mi 3. Esses detalhes aqui são muito usados pelos arranjadores, sabia? Para fazer arranjos de instrumentos, as oitavas, etc. É muito usado porque é interessante, né? Saber se comportar dentro dessa lógica aqui. Galera, um assunto não é tão simples, né? Não é tão simples, mas é muito interessante. É física, é pura física isso aqui. Matemático, né? Notem que as oitavas são o dobro da frequência, o Lá 0, 27. O Lá 1 é o dobro, 55, aí vai embora. O Lá 2, 110. O Lá 3, aqui ó, 220. E assim sucessivamente. Vai dobrando, vai dobrando. Tá vendo? Até chegar em 20 mil. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Ok? E som na caixa. Vamos nessa, galera. Tenha consciência do toque coletivo. Que o tocar coletivo é mais importante. Quando a banda está atuando, não existe vários instrumentos. Existe um conjunto, né? E se um daqueles destoam ali, sai do coletivo, deixa de atuar no coletivo, tudo é afetado, toda a qualidade é afetada por causa de um.
causa de um, né? Então é uma questão de consciência. Às vezes, eu lembro até de um workshop que eu participei do Ayrton Moreira, lá em Niterói, que eu sempre falo isso com as galera que conversam sobre isso, com os alunos, etc. Ele foi tocar com Miles Davis quando foi para os Estados Unidos. Aí ele montou aquela parafernália de percussão. Percussionista é assim, né? Cheio de tambor, chocalho. E brasileiro, né? Então o jazzista americano adora, né? Os caras, pô, brasileiro tem muito swing aí, vamos botar. Aí botou lá. E o Miles Davis era um revolucionário do jazz, né? Não tinha limites pra ele. Ele mandou o Ayrton Moreira, toca aí. Aí começou a tocar, daqui a pouco o Miles Davis olhava pra ele, não tá legal. Aí ele parava de tocar e ficava em silêncio. Aí o Miles Davis olhava pra ele, toca, play. Aí ele começava a tocar, bater lá. Aí o Miles Davis, stop. Aí ele parava, ele play. Aí, tipo assim, depois ele foi entender, conversando lá, identificando as questões, que o Miles Davis estava mandando ele aprender a tocar o silêncio. Quando você aprende a tocar o silêncio, que é saber o momento de ficar em silêncio e o momento de entrar, o seu instrumento aparece muito mais do que você ficasse tocando ele durante todo o tempo. Principalmente a guitarra. A guitarra tem muito esse fator, porque ela às vezes fica em silêncio. Quando ela entra do nada, a pessoa, rapaz, olha que interessante. E se ela ficasse desde o início, chega no meio ali, o ouvido já está enfadado de ficar ouvindo. Então, não, às vezes acha que começou a música, tem que todo mundo entrar junto. Não necessariamente. Pode entrar um violãozinho só, fazendo acompanhamento. Muitas vezes entra só o piano, fazendo a base sem ritmo nenhum. Ritmo, no caso, ritmo percussivo, né? O ritmo sempre vai ter, claro. Se tiver uma divisão rítmica na música é ritmo também, né? Mas dentro do conceito de algum instrumento rítmico por excelência, que é o caso da bateria, você pode começar. Eu já vi, no outro dia eu estava vendo um workshop aqui, a gente vê várias músicas. O guitarrista ficou uns 2 minutos da música parado, só olhando os outros. Entendeu? Porque ele ficava observando, não é para eu entrar aqui. Quando ele entrou, trouxe um conceito de, vamos dizer, de enredo para ele ajuda a dar isso. Porque música tem uma história sendo contada, tem um enredo, tem um dinamismo, né? De começo, meio e fim. É uma obra, é uma obra. Então o músico tem que ter essa consciência. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado aí. Fique com Deus. E som na caixa pra todo mundo. Beleza? Um abraço aí.